E aí pessoal, meu nome é Daryl Wilson e hoje nesse vídeo eu vou mostrar para você aqui como escrever postagens no blog com classificações muito altas no Google. Essa será a minha segunda parte da série de tutorial da Rank Math. No primeiro vídeo que eu fiz sobre Rank Math, eu mostrei para vocês aqui um pouco as opções gerais e também como otimizar as páginas. Então nesse vídeo de hoje eu falarei sobre uma variedade de opções e regras que você deve seguir. Quando você estiver fazendo as postagens no seu site, a gente vai falar sobre a quantidade de conteúdo que você deve escrever, o que seguir e não seguir, backlinks, o que a densidade das palavras-chave também, como a autoridade de domínio, pode afetar a postagem do seu blog. Então, eu vou falar sobre isso hoje nesse tutorial de Rank Math. Muito bem. Então, neste vídeo eu vou mostrar como criar postagens de blogs de altas classificações em 3 etapas simples usando o Rank Math SEO Plugin. No entanto, antes da gente começar aqui, se você ainda não assistiu o meu tutorial de Rank Math anterior, você pode ir em frente e assistir a esse vídeo. No vídeo eu mostro como otimizar o seu site, como enviar o seu site para o Google Search Console e também como evitar o mapa do seu site para o Google e todas as várias configurações com Rank Math. Portanto, não se esqueçam de dar uma olhada aqui. Então vamos começar falando aqui da primeira etapa, né? Como realmente criar uma postagem de blog. Vou mostrar aqui para você o que incluir na sua postagem, quanto conteúdo você deve escrever, o que é o recheio das palavras-chave, a estrutura da postagem, como você deve criá-la. Então, aqui eu lhe dou um exemplo de como o título abre o subtítulo, falaremos sobre isso na etapa 1, na etapa 2. Mostrarei para vocês as opções como Rank Math, SEO Plugin e também vou me referir aqui a todas essas opções explicando o que eles significam e também algumas delas, né, que não são tão importantes. Eu vou explicar para você cada uma delas e lhe dar um resumo geral de todas essas opções aqui, como obter uma boa pontuação com Rank Math, SEO Plugin e também irei mostrar sobre os trechos, né? Eu vou mostrar aqui como você pode enviar as suas postagens para o Google e como descrevê-las aqui de uma maneira eficaz, né? Fazendo com que pareçam bem no mecanismo de pesquisa, né? Eu falarei sobre isso na etapa 2. Na etapa 3, eu vou abordar um pouco mais sobre fatores técnicos como a autoridade da página, a autoridade do domínio e também a diferença entre um link de retorno e o do follow, um link de retorno no follow. Então, eu vou falar sobre isso na etapa 3. Na verdade, eu tenho vídeos tutoriais e usei isso de um outro vídeo, né? Eu vou colocá-los aqui nesse vídeo no final. Então, dito isso, vamos prosseguir e começar! Tem um link na descrição desse vídeo que o levará a essa postagem de blog que eu criei especificamente para esse vídeo. Então vamos seguir aqui esse guia e falaremos sobre como escrever efetivamente uma postagem de blog. Antes de pularmos aqui para as configurações do Rank Math, a primeira coisa que vamos fazer é realmente descobrir sobre o que você deseja escrever, né? Isso pode ser um pouco opressor quando você está começando, mas vocês podem usar o Google Trends. O que o Google Trends fará é mostrar o que as pessoas estão buscando. Por exemplo, se você está na área de fitness e de saúde e quer falar sobre proteína, shakes, pílulas dietéticas ou equipamentos de treino, vocês podem usar o Google Trends para ter uma ideia do volume de pesquisa e se as pessoas estão interessadas nesse tópico. Então, por exemplo, aqui temos os melhores shakes de proteína e vocês podem ver o que os melhores shakes de proteína não são tão populares quanto os equipamentos de treino ou pílulas dietéticas. Parece que as pílulas, você sabe, em janeiro e fevereiro são mais importantes, então tem mais pesquisas provavelmente porque as pessoas ganham peso durante. E você sabe, é época de fim de ano e Natal, e elas querem que você saiba que elas precisam perder peso rápido. Então, vocês podem realmente clicar em adicionar comparação e digitar aqui algo, por exemplo, vou digitar polichinelos, né? A gente não sabe se é popular ou não, mas vamos apenas digitar e sim. Vocês podem ver que as pessoas estão procurando por isso. E vocês podem meio que usar essa ferramenta para ter ideia sobre qual conteúdo escrever. Então, agora, pessoalmente, uma boa estratégia pessoal é diversificar o seu conteúdo. Até porque, embora seu conteúdo seja bom, ele pode não ter uma boa classificação porque há muita competição. Então, quando você estiver escrevendo conteúdo, tente diversificar o máximo possível para que, você sabe, para acomodar todos os seus leitores. Não apenas um leitor específico que deseja saber sobre shakes de proteína. Então, vá em frente, faça a pesquisa de palavras-chave. Agora, o que também nos deixa como a palavra-chave é fazer uma pesquisa de tópicos, né? Uma boa maneira de encontrar tópicos sobre coisas para escrever aqui. Eu vou dar a vocês um atalho, tá? Iremos no Google, então aqui eu vou digitar polichinelos. Agora vocês podem ver que há um monte de palavras-chave com as quais podemos obter algumas ideias, né? Então, polichinelos para perda de peso, polichinelos exercícios, polichinelos para crianças. Então, eu vou escolher esse daqui, ó, polichinelos para trabalhar os músculos. Uma boa estratégia aqui também
é rolar para baixo até a parte inferior aqui, né? São os tópicos das palavras-chave adicionais que as pessoas estão pesquisando. Fazer 500 polichinelos por dia, resultados aqui, polichinelos pela manhã e assim por diante. Então vocês podem usar o Google para obter aqui algumas ideias de palavras-chave realmente boas, né? E tópicos aqui sobre os quais escrever no seu blog. Então esse será o primeiro passo aqui para realmente encontrar aqui um conteúdo para escrever sobre e fazer algumas pesquisas gerais. Nesse post eu tenho outras ferramentas que vocês podem usar que também irão ajudá-los a obter mais informações sobre o que escrever e a seguir falaremos sobre intenções do leitor. Então, quando vocês estiverem escrevendo postagens no blog pessoal, é importante diversificar o conteúdo. Na verdade, no meu canal do YouTube eu diversifico o meu conteúdo o máximo possível, né? Por exemplo, vocês sabem que temos aqui vídeos sobre Rank Math, mas isso é para um público que já sabe como usar o WordPress. Então, talvez criar um vídeo sobre como fazer um site com WordPress seja algo ideal para iniciantes. Esse vídeo aqui também foi criado para pessoas que já têm experiência com construtores de páginas usando o WordPress. Então, você precisa diversificar o seu conteúdo para públicos diferentes, como iniciantes, experiência intermediária e assim por diante. Por exemplo, temos aqui as buscas transacionais, né? Isso pode ser algo como os 10 melhores shakes de proteína para comprar, que é uma busca transacional, né? Então, você pode criar um conteúdo em torno dessas 4 intenções diferentes. Você também pode fazer algo como buscas informativas, como 500 polichinelos por dia. Você sabe que não está realmente vendendo nada. Está apenas atraindo pessoas para aquele nicho, apenas tentando reunir pessoas que estão interessadas em talvez shakes de proteína, pílulas dietéticas, polichinelos e exercícios em geral. Então você precisa diversificar o seu conteúdo em diferentes categorias. Acredito que a busca transacional é uma boa intenção informativa, né? Uma boa intenção de navegação, isso é mais ou menos como... Acho que o YouTube se refere a isso como um público de afinidade, né? Para pessoas que já possuem experiência e querem apenas ler e melhorar a si mesmas. Então, temos bons conteúdos para escrever e em seguida criamos um rascunho. E é realmente engraçado. Na verdade, essa mesma postagem de blog que estamos usando, seguiremos exatamente a mesma estrutura aqui. Então, quando você escrever um artigo pela primeira vez e desejar criar um título, você sabe, você precisa apenas criar a sua palavra-chave principal sobre o que você está escrevendo. Bom, até mesmo nesse artigo aqui, temos como escrever postagens de blog de alta classificação e abaixo disso temos apenas mais algumas informações sobre o que eles irão ler. Na verdade, eu verifiquei esses e outros 2 artigos e é como se estivesse respondendo ao problema. Então, por que eles clicam na postagem do blog? Por exemplo, temos os melhores drones abaixo de $200 e aqui eles estão dizendo, sim, vocês sabem, pessoal, é realmente difícil de encontrar, entendemos vocês e estamos aqui para ajudá-los. A mesma coisa com esse artigo. Sabe, entendemos que é difícil encontrar drones, blá 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 blá, mas estamos aqui para ajudá-lo e esses sites querem fazer comissões, mas também querem agregar valor. A mesma coisa aqui na postagem do meu blog. Então falaremos sobre você quer começar um site, blá blá blá, estamos aqui para te ajudar e vamos dizer como fazer isso. Então, quando você escrever um artigo pela primeira vez, precisa criar uma abertura. Você precisa criar algo que dirá aos leitores sobre o que é a postagem do blog e o que eles esperam. Em seguida, você tem o subtítulo, que é basicamente a parte principal do artigo. Então, por exemplo, teremos como escrever postagens de alta qualidade. Vamos seguir em frente e falar sobre, você sabe, qualquer coisa que quisermos falar. A mesma coisa que eu fiz com o meu blog, né? Os melhores drones por menos de $200. Então, temos o índice aqui. E vamos nós, né? Temos os melhores drones por menos de $200. Abaixo de 200, isso é chamado de tag H2. Então, o H2, novamente, é onde seu argumento principal começa. E a partir daqui, começamos a listar os drones. Estamos listando aqui diferentes tipos de drones e também estamos incluindo nossa palavra-chave aqui ao longo do nosso artigo, porque queremos que você saiba que queremos nos empenhar nessa palavra-chave. Falaremos sobre a densidade das palavras um pouco mais tarde, mas sim, essa é apenas uma ideia. O subtítulo, novamente, é onde você deseja começar a apresentar o conteúdo principal, e o título 3 aqui é onde você deseja apoiar o seu argumento. Então é aqui que você quer saber, digamos, por exemplo, vamos rolar aqui para baixo e continuaremos. Agora estamos, você sabe, na parte de conteúdos mais longos. Agora estamos apoiando o nosso argumento, dizendo que isso é o que você deve fazer, além de como escrever uma postagem de blog de alto nível. Então, o H3 pode ter várias coisas aqui, pode ser apenas um tópico diferente, ou talvez um subtópico, ou você pode apenas prosseguir e fazer um backup dos seus argumentos originais, e em seguida você tem um conteúdo e deseja encerrá-lo com um call to action na parte inferior. E quando os usuários navegarem nesses
nesses blogs aqui, você irá notar que eles vão para baixo. É como, oh, agora verifique os drones abaixo de 300. E eles, então, interligam com outro artigo que você sempre quer ir para frente, né? Manter aqui os leitores no seu site o máximo possível. É por isso que você deseja apresentar um call to action, ou quer falar sobre você, talvez outro site que você tenha ou algo parecido. Mas é uma boa ideia ter esse call to action na parte inferior do site. Agora, vamos prosseguir aqui e falar sobre algumas regras gerais. Quando você estiver escrevendo seu conteúdo número 1, certifique-se de otimizar as suas imagens de postagem. Por exemplo, se pesquisarmos polichinelos bem aqui, você verá todas essas imagens diferentes. Agora, como essas imagens realmente são trazidas aqui no Google Search, porque eles inseriram o texto alternativo nas imagens em seus blogs. Por exemplo, se eu clicar neste drone aqui e clicar em editar, você vai ver esse texto alternativo. E agora, cada imagem que você enviar, você precisa ter certeza de incluir isso, porque você quer descrever o propósito desta imagem. Então aqui eu tenho um quadricóptero ou algum tipo de drone para iniciantes. Isso pode ser algo relacionado ao meu artigo, e a razão pela qual vocês querem preencher isso é porque isso normalmente se propagará e aparecerá também nos resultados de busca do Google. E vamos ser honestos, quantas vezes você já usou imagens de pesquisa do Google? Já usei muitas vezes, então você precisa se certificar de que sempre adicionará imagens. Você as otimiza e diz o que são, então isso é muito importante. Vamos continuar a rolagem para baixo. Aqui agora, outra coisa que eu quero falar sobre, acho que perdi aqui, é sobre a quantidade de conteúdo que você deve escrever. Bom, aqui você geralmente deseja manter o seu conteúdo, digamos, acima de 1000 palavras. Você pode ver aqui que é um estudo feito pelo Backlink.com. Eles descobriram que quanto mais conteúdo você colocar nos seus artigos, melhor ele se classifica. E pode haver muitos motivos para isso, mas o Google apenas acredita que, como o conteúdo ou o artigo tem mais palavras, tende a ser mais valioso, tende a ser mais. Você sabe, tende a ter mais valor do que artigos com apenas 500 palavras. Então, esta é apenas uma regra geral, tá? Você provavelmente vai precisar manter os seus artigos acima de 1000 palavras. Eu acredito que este artigo que eu fiz, este aqui é, na verdade, esse que estamos lendo tem cerca de 2000 palavras. Então, vocês podem aqui ver que eu estou seguindo o que eu estou pregando, certo? Eu não estou apenas enrolando vocês. Então, sim, se quiserem mantê-lo, você sabe, tem que seguir esse guia sobre as palavras, e é isso. Vamos prosseguir e falar sobre o recheio das palavras-chave, né? Então, o que é o recheio de palavras-chave? Bom, o recheio de palavras-chave é essencialmente quando você inclui a sua palavra-chave muitas vezes no seu artigo e o Google vai penalizá-lo por fazer isso, né? Então, por exemplo, temos aqui os melhores drones por menos de $200. Agora, se eu copiar e colar 100 vezes no meu artigo, o Google não vai gostar. Isso é chamado de recheio de palavras-chave e você pode ser penalizado pelo Google por fazer isso. Então não é realmente uma boa coisa para você fazer. Por exemplo, vamos apenas dizer que eu estou escrevendo esse artigo e uso esse editor de texto. Você sabe, eu quero fazer uma classificação, eu quero classificá-lo aqui para o melhor, os melhores abaixo de $200. Então, se eu introduzir a palavra-chave muitas vezes, o Google acredita que esse conteúdo não é muito valioso, e neste ponto eu estou apenas usando palavras-chave para classificar esta palavra. Agora, essa é uma grande aposta para realmente ter uma densidade de palavras-chave. Você quer ter certeza de que mantém abaixo de 4, e eu quero dizer que estamos em 4%. Então eu acredito que a sua palavra-chave não deve aparecer mais do que 4 a 5% do total do seu artigo. Então isso significa, por exemplo, que estamos tentando classificar os melhores drones por menos de $200. Então a palavra-chave não deve aparecer mais de 5% do seu tempo em um artigo, né? Então tente tornar o seu conteúdo mais relevante e valorizado possível. E novamente, entendemos que você está escrevendo sobre o seu, você sabe, o seu tópico, mas apenas tente não usar muitas palavras-chave, tá? É muito importante. Agora vamos falar sobre a interligação em links externos. Agora você está escrevendo o seu artigo, é muito importante se conectar a boas fontes e também outras fontes dentro do seu próprio site, pela razão que isso é bom, porque o Google acredita que o seu site é mais fácil de navegar. E eles acreditam que, já que o seu site é mais fácil de navegar, você também possui links externos, no qual está participando de outros sites. Por exemplo, temos esses links aqui externos, né? Bem aqui, olha. E esse é um exemplo de link externo. Então, se eu clicar nele, ele os levará a artigos sobre links externos. Esse é apenas outro artigo que você pode obter mais informações, né, que o Google, de repente, goste e acredite que o seu site está participando de outros blogs. Então, você quer ir em frente e ter links externos.
Agora, o que é a interligação? A interligação também é muito importante. E, novamente, o Google vai realmente impulsionar aí você nos resultados de pesquisa, se você interliga os seus artigos, porque o Google acredita que o seu site é de fácil navegação. Então, você pode ver aqui, eu estou falando sobre o plugin Yoast, e se eu clicar agora, você verá que estamos sendo direcionados aqui para outro artigo. Eu deveria atualizar esse artigo, que é realmente muito antigo, né? Mas este é um exemplo de interligação. Eu estou vinculando ele aqui a outros artigos no meu site. Então, novamente, o Google realmente gosta de interligações. Eles acham que quanto mais você fizer isso, mais fácil será para os usuários navegarem no seu site. Portanto, a qualidade do seu conteúdo é mais valiosa e você vai subir nos resultados, né? É um exemplo de interligação muito importante para ter no seu site WordPress. Então, vamos prosseguir e continuar rolando para baixo. E temos aqui as nossas considerações finais. E bem aqui, eu provavelmente poderia ter introduzido algo como call to action, como falei, né? Então, provavelmente eu quero dizer que se você gostou desse artigo, leia o meu outro sobre o plugin de Rank Math. Na verdade, eu fiz um link para o vídeo, né? Então, essencialmente é a mesma coisa. Mas isso é apenas um exemplo de como você deseja terminar aqui os seus posts, né? Com algum tipo de call to action. Eu não sei porque está borrado, né? Estranho. Mas, vamos lá. Algo embaçado, algo do tipo, né? Mas sim, é apenas uma razão porque você deseja, ou essa é a principal razão para que você deseja adicionar a call to action na parte inferior das suas postagens. Você tem uma compreensão de como realmente escrever a postagem de blog, a densidade de palavras-chave, interligações. Vamos voltar aqui para o nosso site e falar sobre o que devemos incluir e como incluir o que vocês saibam, né? Como obter aqui a nossa marca de verificação verde com Rank Math. Agora, antes de começar, pessoal, a marca de verificação verde, as letras verdes com Rank Math não são tão importantes, ok? Então não tenha isso como ouro, ok? Você pode ter aí de 70 a 100 e ainda ter um artigo na primeira página do Google. Então não se preocupe, mas irei passar aqui por cada uma dessas opções. Aqui temos a palavra-chave em foco, novamente a palavra-chave essencial que você deseja classificar, uns melhores drones, menos de $200, melhores shakes de proteína e assim por diante. Então você pode realmente verificar as tendências do Google, o que quiserem. Já fizemos isso antes, né? Então vamos prosseguir e falar sobre o SEO básico e quais são. Uma coisa a observar é que isso diz o conteúdo de pilares, né? Que são basicamente os guias ou e-books, que são essencialmente guias completos sobre algo. Então isso realmente não é um conteúdo de pilar. Eu vou desmarcar isso aqui. Então, os melhores drones abaixo de $200 não é considerado o conteúdo do pilar. Mas, novamente, os e-books, tutoriais completos, seriam considerados aqui como conteúdo de pilar. Então, em primeiro lugar, temos a palavra-chave em foco em nosso título certo. Então, temos sim os nossos melhores desenhos executando por $200, a palavra-chave do foco usada na meta da descrição. Falaremos mais sobre isso mais tarde, mas eles são apenas se referindo à mesma palavra-chave na sua meta de descrição, resultados de pesquisa. E eu sei que isso já fez o DDDK. Isso deve ter sido um acidente, mas sim. Isso é o que está se referindo à palavra-chave do foco, né? Não encontrada no URL. Agora, pessoal, isso não é tão importante, mas ainda está no URL. Então, os melhores drones por menos de $200 ou 4 Pix. Parece que o Rank Math não pode realmente pegar cada palavra. Eles também não podem realmente resolver isso, mas vocês podem ver que está no nosso permalink, né? Isso não é tão crucial, então não leve isso no sentido literal, ok? Então temos aqui a palavra-chave de foco, que aparece nos primeiros 10% do conteúdo, e isso é realmente bom. Então, quando você está escrevendo o seu artigo, você deseja introduzir a sua palavra-chave algumas vezes. Então, o melhor desafio para os drones por menos de $200 é que, novamente, temos os drones abaixo de $200, $200 e assim por diante. Então, quando você está escrevendo o seu artigo, deseja colocar a sua palavra-chave no início e também ao longo do seu artigo, para que as pessoas entendam que o artigo é sobre sua palavra-chave de foco. Então, isso é apenas algo a considerar. Em seguida, temos a palavra-chave do foco encontrada no conteúdo, certo? Eu quero dizer, temos que tê-la, e a seguir você tem um conteúdo de 1.600 palavras. Vamos ver o que eles dizem sobre isso. Eles recomendam 600 palavras no mínimo, eu acho que 1.000 palavras no mínimo, mas isso é apenas a minha opinião. Mas, novamente, vocês podem seguir esse guia aqui. Eu acredito que seguir esse guia é o ideal, né? E, novamente, isso é através do Backlinko, que é uma autoridade em SEO. Tudo bem, então vamos voltar aqui. Isso é basicamente o básico do SEO. Agora, vamos falar sobre o adicional. Então, primeiro temos a palavra-chave de foco encontradas no subtítulo. Então, temos em nossos subtítulos logo a seguir. Temos que voltar aqui para o nosso adicional. Temos a palavra-chave de foco encontrada nos atributos da imagem, alt.
Isso se refere às imagens reais, né? Então, quando você estiver criando aqui a sua postagem no blog, você precisa ter certeza de que preencheu o atributo alt. Então eu vou prosseguir e usar esse aqui. Tenha certeza de preencher isso, né? Esse aqui está em branco. Você precisa ter certeza de preencher cada texto alternativo para cada imagem, porque isso permite que o Google saiba do que se trata o seu artigo e é muito importante. Muito importante. Então, por isso, certifique-se de que está sempre ativado, né? Entanto, no meu outro vídeo de Rank Math, tem uma opção de propagá-lo automaticamente no seu site. Isso depende de você, né? Se você deseja usar aqui esse recurso ou não, temos a palavra-chave aqui de densidade. E aqui você pode ver a densidade da palavra-chave é 0,31%, né? Que é o correto. É muito baixa, deveria ser mais alta, mas você não vai realmente ser penalizado. E não é realmente um grande negócio. O foco principal é que você não ultrapasse de 3 a 5%. Então, por exemplo, bem aqui, falamos sobre o recheio da palavra-chave. Apenas certifique-se de que não passe de 5%, hein, pessoal? Porque lembre-se que você, de repente, usar muitas palavras-chave, o Google pode penalizá-lo e é realmente muito difícil reverter essa situação. Então, certifique-se de que nunca faça isso, né? Mas sim, em seguida temos o URL. Agora, você sabe que isso é discutível, né? Mas eles acreditam que quanto mais longa for a URL, mais útil é no Rank Math. Eu não sou eu que estou dizendo isso, né? Essa é a opinião deles. Eu realmente não sei se isso faz uma grande diferença nos artigos, mas essa é apenas a opinião deles. Aqui nós temos o recurso externo. Então, como nós realmente fomos até aqui, tivemos esse link externo, você precisa ter certeza de que está participando de outros sites adicionando links externos. O Rank Math sabe disso e eles estarão dizendo aqui: bom trabalho, você está incluindo recursos externos. Em seguida, você tem um link externo com o conteúdo do Follow encontrado no seu conteúdo. Então falarei mais sobre Follow e No Follow na etapa 3. Mas essencialmente do Follow é apenas um link para outro site lhe dando crédito e energia. Então falaremos sobre isso um pouco mais tarde. Mas essencialmente você está dando a eles um backlink. Então é basicamente isso que você está criando, um link para outros recursos no seu site, que é ótimo basicamente para interligar. Então, enquanto você está escrevendo aqui o seu artigo, né, você deseja ter certeza de que está vinculando para outros sites, né? E novamente o Google realmente aprecia essa interligação. Então certifique-se de fazer isso no seu site. E aqui, você não usou essa palavra-chave antes sem ter certeza de que é. Apenas mais uma vez a opinião deles, pessoal. Então não levem tudo o que eles dizem ao pé da letra, ok? Então, realmente, apenas preferências. Nesse ponto a seguir, temos a palavra-chave do foco usada no início do título SEO. Então, é claro, vamos pular aqui para esse último, né? Mas temos isso no nosso título, certo? Então, temos aqui o título, tem um sentimento positivo ou negativo. Agora, isso é novamente uma opinião. Então, isso realmente não importa muito. Se o seu título contém palavras poderosas, buia, isso novamente, na minha opinião, é apenas uma questão de preferência. Eu realmente não acho que se você incluir uma citação de palavras de poder, vai diminuir ou aumentar a sua classificação. Então, você está usando aqui um número no seu título SEO. Isso é realmente verdade. Então, vamos dizer, por exemplo, que você vai a um site ou blog, o que vocês notam sobre cada título em cada blog ou cada artigo popular, top 10 melhores, top 5 melhores. Sejam honestos, vocês adoram essas coisas de top 15, top 10 melhores plugins? E isso é realmente o que obtém mais acessos. É realmente o que as pessoas são interessadas. Porque fala sobre uma variedade de tópicos, né? Você sabe muitas coisas ao invés de apenas um único tópico. Então, incluir palavras-chave ou números nos artigos é realmente muito interessante. E você sabe que menos de $200 também é muito interessante. Então, quando você estiver escrevendo artigos, tente usar números no seu título. Eu acho que isso é realmente uma boa prática para SEO. Aqui nós temos a legibilidade do conteúdo, né? Agora a primeira coisa aqui que eles falam é um plugin de índice. E sim, isso é verdade. O fato do plugin Elementor oferecer aqui um índice, a principal razão para isso é porque os usuários estão ficando cada vez mais preguiçosos e precisamos adaptar isso. Então, por exemplo, vamos apenas dizer que eu quero que eles leiam sobre esse drone aqui. Eles podem apenas clicar nele e imediatamente os enviará para aquele drone. Realmente ajuda os usuários a navegar melhor no site, mas no final das contas é porque as pessoas estão ficando mais preguiçosas e agora precisam de um índice para ler as coisas. Mas eu concordo que isso torna o seu site mais fácil de navegar. O próximo é realmente muito importante, é sobre os parágrafos curtos, né? Agora, a razão pela qual você deseja parágrafos curtos, mesmo no meu site, é porque você tem uma página onde há apenas uma tonelada de conteúdo. Isso pode realmente impedir que as pessoas leiam os seus artigos, mas se vocês notarem esse artigo aqui, verão que o dividimos em vários parágrafos e fizemos isso por vários motivos, né? Primeiro, queremos categorizá-lo. Então, queremos categorizar os tópicos em
segundo lugar, não queremos sobrecarregar os leitores, portanto, não queremos apenas uma página de milhares e milhares de palavras e nenhum parágrafo com imagens, porque isso parece entediante e as pessoas irão sair. Então, enquanto você estiver lendo ou escrevendo o seu conteúdo, certifique-se de criar parágrafos como esses, você sabe, parágrafo, 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 para ajudar a estruturar as pessoas, para informá-las e, ei, não se preocupe, essa não é uma página de 5.000 palavras, nós meio que categorizamos e paragrafamos aqui. Certo, então vamos voltar aqui para o conteúdo, tem imagens, o vídeo pessoal, e isso também é muito importante. Então, você precisa ter certeza de que tem imagens de fato. As imagens realmente ajudarão o leitor a navegar melhor no seu artigo, por ter imagens, e é mais fácil aqui para os olhos, né, pessoal? Então, novamente, uma página que possui toneladas e toneladas de conteúdo e letras irá sobrecarregá-los e eles podem sair do seu site. Mas quando tem essas belas imagens aqui, eles ficam e, na verdade, meio que gera interesse no seu artigo. Então, certifique-se de ter muitas imagens. Você não precisa ter vídeos, né? Não é tão importante, mas as imagens são, na verdade, muito importantes. Então, pessoal, sim, certifique-se de incluir, tá? Vocês podem ver aqui que eu tenho um pequeno vídeo no meu, mas se você não tiver um vídeo, tá tudo bem, né? Você não vai ser penalizado, não se preocupe com isso, não é uma grande coisa. Então, agora vamos prosseguir aqui e falar sobre o atual snippet. Vamos passar aqui para o meu post, né? Esse é o título agora. Pessoalmente, eu gosto de adicionar um pouco mais no título. Por exemplo, se eu clicar nessa seta, eu posso adicionar outras opções. Uma coisa boa aqui adicionar é o ano atual. Eu particularmente gosto de adicionar o ano nos meus artigos porque isso mostra que o conteúdo é relevante. Mas isso realmente vai de você. Então, no título, temos aqui o ano atual e agora você também pode adicionar um separador no meio. Realmente depende do que você deseja adicionar. Então, vamos ver se temos aqui um separador. Eu acho que podemos apenas adicionar aqui um certo, né? Acho que podemos digitar um manualmente, podemos fazer isso lá. Podemos adicionar um separador aqui, adicionar o ano ou artigo parecido, assim, ó. Você vai para 2021 e se vocês gostarem dos motores de busca, vocês vão descobrir que muitas pessoas colocam o ano porque eles apenas criam um artigo mais relevante. Então, o separador de títulos e o ano atual é a minha opinião pessoal, tá? No meu site, darrywilson.com, eu só tenho o título, o ano e o mês atual para as minhas análises, mas para os meus artigos regulares eu só tenho o título e já é o suficiente. Em seguida, temos o permalink, né? Agora o Rank Math recomenda que você tenha a palavra-chave no seu permalink. Pessoalmente, eu não acho que isso é muito importante, mas é exclusivamente, né? Mas questão de preferência também, né? E pode ter algum impacto, mas não deve ser significativo e provavelmente não vai influenciar a sua classificação. Então não se preocupe muito com isso. Temos a descrição do nosso artigo real aqui. Então, se você está procurando os melhores drones por menos de $200, que é a nossa palavra-chave, analisamos aqui vários drones e escolhemos apenas os melhores drones que vocês precisam, né? Então, enquanto estiver descrevendo aqui o seu artigo atual, você precisa ter certeza de introduzir palavra-chave novamente na meta-descrição. Na verdade, essa foi uma das recomendações do Yoast, do Rank Math. Ok, então aqui está a palavra-chave do foco encontrada na meta de descrição do SEO. Então, certifique-se de incluir a palavra-chave do que você está escrevendo, né, sobre a sua descrição atual e lembre-se, criar isso é muito importante e ajuda os usuários a entenderem por que clicar no seu artigo agora. E eu realmente não posso te dar um conselho sobre isso, mas você pode meio que, deixar isso de lado. Pessoalmente, eu não usaria isso aqui, eu não usaria a flechinha deles. Eu sempre digitaria tudo manualmente na minha descrição, porque eu preciso ter certeza de que aparece como queremos. E o mesmo para o título, pessoal, né? Eu quero dizer, eu recomendaria apenas inserir tudo manualmente nas postagens da página. Vocês pessoalmente podem se safar usando, você sabe, essas ferramentas, né? Acho que podemos chamá-la de ferramentas, mas para suas postagens, né? Você deve sempre criar tudo manualmente, né? Isso torna as coisas mais fáceis. Então, basicamente, é um resumo rápido aqui das opções, né? Vamos falar sobre essas outras opções aqui e também do que elas estão se referindo, né? A guia avançada, essencialmente, o que todos vão precisar saber é que vocês apenas querem ter certeza de que isso está sob o índice. Queremos que o Google indexe todo este blog aqui. Mesmo se você não tiver em nenhum índice, o que significa que o Google não indexará e não aparecerá no mecanismo de pesquisa. Então, apenas certifique-se de que está subindexado. Se vocês também quiserem redirecionar esse artigo para outro artigo, digamos, por exemplo, vocês estão executando uma venda no Black Friday, certo? Mas não é Black Friday, então talvez você queira redirecionar as pessoas das vendas da Black Friday para outra venda. Então você pode prosseguir e colocar outra URL aqui, né? Você sabe, para inserir qualquer URL que você deseje, você pode redirecioná-las aqui para outra página no seu site. Se quiser fazer isso, em seguida temos aqui
a Schema Markup. Ela está disponível na sua versão profissional, especialmente aqui, o que isso faz é permitir que os seus artigos sejam apresentados em rich snippets. Por exemplo, acabei de digitar aqui os melhores plugins do Divi Theme e você pode ver que é um snippet de destaque, né? Então, foi criado por temas elegantes e o Google acredita que esse conteúdo é muito relevante. Então, eles criaram um snippet de destaque. Desde que o seu conteúdo seja muito relevante e bom, há uma boa chance de que seja realmente selecionado e tenha um próprio snippet em destaque. Mas isso é apenas algo a se considerar, né? E por último, temos o editor de snippet. Então vamos voltar aqui. Na verdade, voltar ao social bem aqui, né? Então eu vou clicar no social. É basicamente assim que você deseja que o seu conteúdo seja exibido no Facebook e no Twitter. Então temos aqui o título real e você pode adicionar uma imagem personalizada, em seguida pode alterar o título ou descrição, portanto é realmente com você, né? Se você deseja ter títulos, descrições diferentes para o site de mídia social, mas novamente, mais uma vez, essas são apenas algumas preferências e você pode fazer a mesma coisa para o Twitter. Por isso, pessoal, certifique-se de seguir aqui esse artigo quando estiverem escrevendo o seu conteúdo, né? Tentem seguir aqui as regras quando estiverem escrevendo os artigos, apenas sigam cada coisa nesse post que vocês vão se dar muito bem. A única coisa que eu poderia acrescentar aqui são os parágrafos, né? Que eu acho que não incluí aqui, mas eu posso incluir. E, novamente, é assim que vocês podem alcançar grandes resultados com o Rank Math. E lembre-se de que não é obrigatório receber uma pequena marca de verificação verde ou algo do tipo, mas o contanto que você tenha a maioria dos conteúdos e regras aplicadas, seu conteúdo terá uma boa qualidade e com uma classificação elevada no Google. Então vamos continuar. Na etapa 3, fizemos aqui vídeos para o meu tutorial de afiliado na Amazon. No entanto, eu quero incluí-los aqui, então eu vou falar sobre a diferença entre um link do followback e um link no followback. Também falaremos sobre o que é autoridade de domínio e o que é autoridade de página. Agora, deixe-me explicar como funcionam as classificações do Google. Em seu site de marketing afiliado da Amazon, você começa escrevendo comentários e conteúdo para produtos específicos. Você otimiza essas postagens para o Google, então o Google vai indexá-las e colocá-las nos resultados de pesquisa. Em geral, os visitantes vão encontrar as suas postagens no blog, e é assim que o tráfego é gerado para os seus sites de marketing de afiliado. Primeiro, vamos falar sobre a autoridade da página. Mas o que é a autoridade da página? É a pontuação geral e classificação de como aquela postagem ou página específica é classificada nos resultados de pesquisa. Quanto mais alta a autoridade da página, mais vezes ela aparecerá no resultado de pesquisa do Google. Cada vez que você escrever uma postagem, é dada uma pontuação de 1 a 100 pelo Google. Isso é determinado por diversos fatores do algoritmo do Google, como a otimização da estrutura, de legibilidade e a qualidade do seu artigo em resumo. Se a postagem do blog for de alta qualidade e contiver informações muito relevantes para os usuários, então receberá uma pontuação paga mais alta, né, que será colocada numa posição mais elevada nos resultados de pesquisa, tornando mais fácil de encontrar o seu site. Agora vamos falar sobre a autoridade de domínio. Então, o que é a autoridade de domínio? A autoridade de domínio também é listada a partir da pontuação de 1 a 100, é a pontuação geral e a credibilidade dos seus sites. Existem vários fatores que podem ajudá-lo a aumentar a autoridade de domínio do seu site, como usuários interagindo, né, como comentar e compartilhar em sites confiáveis com links no seu site com boa autoridade de domínio e certificar-se das suas postagens que sejam otimizadas. A autoridade de domínio superior do Google ajuda muito nas postagens futuras e normalmente o Google classifica sua postagem em um nível um pouco mais elevado nos resultados de pesquisa por padrão se você tiver uma autoridade de domínio superior, porque já estabeleceu um bom histórico. Pense em um site como um concurso de popularidade. Se você tiver vários sites grandes e confiáveis, o Google reconhece isso e vai aumentar a sua autoridade de domínio, porque sites confiáveis estão se referindo aos seus sites. Isso também ajuda a gerar mais tráfego, porque as pessoas podem encontrar o seu site mais fácil, né? Através de outros, e você pode obter backlinks simplesmente alcançando sites com alta autoridade de domínio e vendo se você pode trocar links. Há também várias empresas que farão isso por uma pequena taxa, porque pode ser muito demorado você obter uma autoridade de domínio superior obtendo backlinks de sites confiáveis e de alta autoridade de domínio. E lembre-se que backlinks são essenciais para a pontuação da autoridade de domínio do site. Então, resumindo, é assim que funcionam os rankings do Google e também como você pode obter mais tráfego para o seu site de afiliados da Amazon. Então, espero que a autoridade de domínio tenha feito sentido. É essencialmente a força e a pontuação geral do seu site, né? Eu vou deixar na descrição abaixo aqui, por exemplo, o domínio e a verificação de autoridade do site. Você pode ir em frente, colocar o seu domínio, verificar a autoridade e também isso vai lhe dar um pouco de informação sobre o seu site com a classificação de domínio, backlinks para o seu site
E lembre-se, com autoridade de domínio superior com links direcionados para o seu site, mais popular ou mais forte sua autoridade de domínio se tornará. Então, essa é uma rápida visão geral da autoridade de domínio e também como verificar o PageRank. Mas não fique muito preso a eles, né? Você sabe, desde que você saiba que o ranking do seu conteúdo seja realmente tudo o que importa, então está ótimo, né? Apenas esteja atento a isso. Talvez mais tarde no caminho, você sabe, você ganhe mais estabilidade, talvez você não tenha tanto tempo para escrever um conteúdo e você vai fazer aí apenas vendas. Você pode realmente contratar redatores de conteúdo para tempo integral, escrever conteúdos para o site, como o Texan. Você pode usar o iWriter também, o BK Content. Estou familiarizado com o iWriter, né, mas é mais barato, eles fazem uns artigos bem legais aqui. Você pode usar algum tipo de verificador de plágio. Eu tenho certeza que você pode pesquisar no Google e encontrar também 5 sites ou algo que verifique isso, né? E certifique-se de que ter conteúdo que não seja copiado, porque você pode ter um conteúdo copiado e isso pode ser muito ruim aqui para o seu site e tem uma chance de você perder a autoridade de domínio, porque então eles podem pensar aqui que é um site de raspagem, né? Que são apenas sites que coletam conteúdo de outros sites e esperam que eles classifiquem como isso, tá? E você não quer que isso aconteça, então certifique-se de verificar esses sites, né? Que é uma maneira muito rápida de descobrir como impulsionar a sua empresa e também para alguns que vocês precisam dos backlinks. Agora eu preciso também falar sobre o do follow backlinks e também no follow backlinks, né? Apenas para que você entenda completamente do que eu estou falando. E a seguir vamos falar sobre backlinks. Existem 2 tipos de backlinks. Existe o do follow backlink e o no follow backlink. A diferença entre os dois são muito importantes. O do follow backlink irá ajudá-lo a impulsionar a sua autoridade de domínio e você obterá tráfego para o seu site. Essencialmente, o do follow backlink ajuda a melhorar a sua pontuação de autoridade de domínio, né? E isso é muito favorável. Agora vamos falar sobre o no follow backlink. Um backlink no follow é um backlink para o seu site, mas não dá para você benefícios de um backlink do follow. Por exemplo, um backlink no follow não afeta a sua classificação ou autoridade de domínio. No entanto, ainda traz tráfego para o seu site. Alguns sites muito grandes e respeitáveis criam backlinks no follow para impedir que o seu site esteja associado a sites de classificação inferiores, para proteger a sua própria autoridade de domínio. Então, em resumo, quando você estiver procurando backlinks de empresas populares ou empresas respeitáveis, certifique-se de que um do follow backlink para que você possa obter um impulso na classificação da página e autoridade de domínio para o seu site. Se for um site e recebe tráfego no follow backlink, é uma vitória, porque no final das contas você ainda vai receber tráfego desse site. No entanto, se você tiver um monte de sites de baixa autoridade de domínio com links direcionados para o seu, isso não diz muito sobre o site, né? E geralmente a classificação não melhora e você pode obter backlinks simplesmente alcançando sites de autoridade de domínio. Há também várias empresas que farão isso para você, porque você pode, de repente, fazer de uma maneira muito demorada. Então, essencialmente, é um sistema de backlink que funciona para você trazer tráfego para o seu site. Então, em poucas palavras, é uma explicação do backlink, a diferença entre o backlink, o do follow e o backlink do no follow. Então, galera, olha, me conta aí nos comentários abaixo se vocês querem aprender mais sobre backlinks, onde encontrar os backlinks de autoridade de domínio, se vocês precisam de ajuda com isso. Vocês podem ir em frente, né, e conferir também esse outro vídeo. Eu falo muito sobre autoridade de domínio e também outros tópicos, como onde conseguir bons escritores de conteúdo para o seu site, um pouco mais para o final. Então, eu colocarei isso aqui na descrição abaixo, tá? E com isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu dei o meu melhor e realmente eu fiz um artigo bem detalhado para ajudar todos vocês. E me digam aí como eu me saí nos comentários abaixo. Meu nome é Darry Wilson e eu vejo todos vocês no próximo vídeo. Se cuidem, pessoal, e até a próxima. Tchau!